Ok. Esse aqui vai ser rapidinho, hein? Desde o meu último vídeo, meu último stream, eu percebi algumas coisinhas que podiam ser melhoradas na Cell Shader, e isso é uma delas, né? Por exemplo, essa sombra na água que a gente tá vendo aqui é um material que ele é unlit, então ele não segue o esquema padrão de luz da Unreal. Então qualquer canal de luz que a gente pegar vai vir preto para ele. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que eu falei no vídeo anterior, né, que eu não estava vendo muita diferença com o Ambient Occlusion, mas eu percebi que se a gente colocar junto nessa conta do Ambient Occlusion o Material Occlusion, que é do próprio asset, aí a sombra própria do material fica bem mais visível, fica legal. Então, são duas mudancinhas pequenas que eu vou mostrar aqui como é que faz. Então eu vou voltar aqui na nossa Cell Shader Tutorial, nosso material, ele tá aqui, né? Opa, abriu errado. Ele tá aqui, né? Então a gente vai ver, ó, a primeira parte que a gente vai arrumar é esses materiais unlit, né? Então como é que a gente vai saber que um material é unlit ou não? Basicamente, se a gente pegar a nossa medição da cor e jogar no output da nossa shader aqui, ele vai estar preto na hora da luz. E preto significa um valor 0. Se eu colocar aqui, ó, peguei só a medição de luz, ó, o material continua preto ali. Algumas coisas aqui, para o nosso carinha metálico tá tudo certo, que a gente já acertou a parte metálica. Só faltou o unlit. E perceba que o céu também é unlit, olha só que legal. Então se a gente resolver esse problema, a gente não precisa daquele hack, daquele fix de distância para corrigir a cor do céu. Então vamos mudar aqui a nossa shader. Primeiro a gente vai tirar esse Skybox Fix, que a gente não vai mais precisar dele. E agora a gente vai pegar a cena, a cor da cena, que é o Scene Texture Post Process Input 0. E o que a gente vai ver é que se a cena tiver um valor de luz de intensidade maior do que a luz que a gente está recebendo, que a gente pega na nossa função de pega luz, a gente vai usar o próprio valor da imagem da cena ao invés da imagem cel shaded que a gente estava recebendo. A gente tem duas opções aqui. A gente pode colocar esse processo lá dentro da função de pegar luz, e aí os materiais unlit também vão ser cel shaded. Só que talvez isso não seja ideal, porque o material ele é unlit por uma razão, né? Então, eu pessoalmente preferi colocar esse processo depois da gente ter feito os cálculos da cel shader, ou seja, o que é unlit não vai ser cel shaded, vai continuar unlit. Então a gente vai multiplicar esse valor do Post Process Input por um valor bem pequenininho, vamos pôr assim 0,2. Por que a gente faz isso? A gente vai querer que quando o valor da nossa imagem for de luz, né, vamos dizer assim, for maior do que o valor da luz, a gente vai querer usar o valor da imagem própria ao invés do cel shaded, né? Então nesse caso esse cara aqui que está preto, ele ia ficar com a cor normal dele que está configurada no material dele, mas a gente não quer que o resto da nossa cena deixe de ser cel shaded, né? Então a gente só quer usar o material quando basicamente o material tiver preto, tiver com um valor 0 aqui praticamente, ou um valor muito baixo. Como a gente já usa a própria cena para fazer a parte das sombras, a gente pode fazer esse cálculo aqui, né? Então aqui seria um valor muito pequeno nessa multiplicação, tipo 0,1, 0,2 ou até menos, que é só para a gente falar, se existe algum valor de cor aqui, então é melhor a gente usar o valor que veio antes da shader ao invés do valor da shader. E aí no caso, se for uma coisa muito escura, vai continuar sendo uma coisa muito escura, e se for uma coisa unlit, ela vai pegar a cor da coisa unlit. Então a gente vai fazer um if aqui, e a gente vai comparar nesse if o valor da nossa função de pega luz. Então, a gente vai jogar aqui o pega luz. Pronto. E aí, se o valor de pega a luz for maior, a gente vai querer usar ele. Então aqui no caso é se o B for maior do que o A é menor que B, ou se for igual. Se não, a gente quer usar o valor puro da cena, e aí com isso a gente vai corrigir o céu e os unlits ao mesmo tempo, com uma cajadada só.
pegar esse resultado aqui e jogar aqui. Tadá! Então voltou o céu, voltou o material Unlit e tudo continua cel shaded como deveria. Se eu mexesse aqui no valor, colocasse 1, por exemplo, ia estragar a cel shader inteira. Tá vendo? Detonou a cel shader. Mas o segredo aqui é deixar o valor bem baixinho. E aí a gente mantém os materiais Unlit, o cel e a cel shader. Vamos chamar isso aqui de tratamento de Unlit. A última coisa, a gente tinha feito Ambient Occlusion, né? Então a gente tem aqui para essas pedras. A gente está multiplicando o valor do Ambient Occlusion, né? Que é a sombra dos modelos, dos materiais, pelo valor da nossa luz. Isso antes de adicionar a cor. Aí aqui eu encontrei por acidente que a gente tem um outro input aqui de Ambient Occlusion, que é esse material AO. Material Ambient Occlusion. Aí tudo que a gente tem que fazer aqui é só multiplicar também o Ambient Occlusion por esse valor, e aí a gente vai ter as sombras próprias dos objetos. E isso acaba as melhorias que a gente tinha para fazer. Não é muita coisa, mas dá um acabamento mais legal aqui para nossa shader, que já estava muito boa. Uma outra coisinha que eu mudei aqui é no nosso cálculo inicial. Eu percebi que a gente não precisa fazer um ifs para escolher se a gente quer a cor metálica ou a cor de luz normal. Porque quando você tiver a cor metálica, a normal vai ser 0 e vice-versa. Então a gente só precisa adicionar. E para uma placa de vídeo, adicionar dois valores é uma operação muito mais barata do que fazer um if. Então é melhor só adicionar os dois. O valor da luz metálica com o valor da luz normal. Outra coisa que eu fiz aqui, eu peguei a Subsurface Color, né, que é a cor debaixo da pele da pessoa. Opa, eu tirei. E eu adicionei com a cor difusa, né? Então eu multiplico aqui pela intensidade da Subsurface e adiciono com a cor difusa, para a gente não perder a Subsurface Color, que é a cor de quando a luz bate em uma coisa macia como a pele e pega a cor de dentro, que é, por exemplo, o sangue da pessoa. Então eu adicionei esse valor da luz aqui. E no caso da luz metálica, eu multipliquei o metálico pelo especular, para pegar os highlights do metálico. Isso também dá uma melhoriazinha na nossa parte metálica. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada. Se quiser tirar um print. E o metálico. Mesma coisa. Se quiser dar um print, agora é a hora.